Quantas vezes você estava em uma casa, ou na sua própria casa, na casa de algum parente, e você fica procurando tomada e não tem? Ou você está na sua cama e não tem uma tomada aí do lado da sua cama, né? Ou no ambiente assim, você não falta tomada, tem só uma tomada muito longe. Já aconteceu isso? Ou pior, esse caso não é tão ruim assim. O pior é quando você quer colocar um equipamento que tem uma potência elevada, por exemplo, um secador de cabelo, e você não pode colocar naquela tomada ali porque ela não foi dimensionada para isso. Você deve estar pensando agora, mas as pessoas mesmo assim colocam e funcionam. Funcionam, as pessoas realmente fazem isso, mas isso está errado, isso pode causar o aquecimento do cabo e causar até incêndio ali na edificação. Para evitar esse tipo de caso e outros tipos de caso, outros problemas na residência, nas instalações elétricas, hoje eu vou te contar como a gente vai dimensionar a quantidade de tomadas para uma residência e qual deve ser a potência dessas tomadas ali para a gente evitar esse problema. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar like aqui no vídeo, comenta aqui, eu quero saber que assunto você quer que a gente faça um vídeo falando sobre, aí que a gente vai elaborar um vídeo aí especial para você. Então não se esquece de se inscrever, não se esquece de comentar, de curtir e também compartilhar aí com seus amigos que precisam saber dessa informação. Agora vamos lá para o conteúdo. No último vídeo aqui do canal da RV, eu falei sobre o dimensionamento ali da iluminação, a previsão de carga e a quantidade de pontos de iluminação que a gente precisa em uma residência. Além disso, eu falei de levantamento de dados, eu falei aonde a gente deve colocar o quadro de distribuição ali, né? Então, se você ainda não viu esse vídeo, você precisa ver, eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar o vídeo aqui no card, aqui ou aqui, não sei exatamente, aí você vê lá, porque eu estou fazendo uma série de vídeos, então todos esses vídeos aqui tem uma continuação. Essa é a segunda parte, a primeira parte já passou e você precisa assistir. Então hoje é um conteúdo que eu preciso da sua atenção aqui, porque é um conteúdo que precisa de cálculo, né, para a gente fazer esse dimensionamento, e eu sei que você consegue, mas concentra aqui que hoje o conteúdo vai ser muito interessante para você que quer crescer, quer aprender ali sobre esse dimensionamento de instalações elétricas. Então, bora lá para o conteúdo que eu vou dar o meu máximo aqui e eu quero que você saia aprendendo, sabendo tudo sobre dimensionamento de tomadas. Então, bora lá. A ABNT NBR 5410 é a norma aí de instalações elétricas de baixa tensão, a nossa norma aí, você precisa saber decorar dessa norma, a norma NBR 5410, grava aí. Ela nos traz dois tipos de tomada, as tomadas de uso residencial e as tomadas de uso industrial. Obviamente, a gente vai falar aqui das tomadas de uso residencial. E nessa norma, ela classifica as tomadas de uso residencial, chamadas de tomadas de uso geral, as TUG, e as tomadas de uso específico, as TUIs, né? As tomadas de uso geral, as TUG, elas são destinadas a aparelhos ali de baixa tensão, a aparelhos de uso geral ali, né? Enfim, para carregar celular, para uma televisão, são aparelhos de pouca potência, vamos dizer assim. Eles suportam ali, são tomadas destinadas a aparelhos que demandam uma corrente nominal ali até 10 A, beleza? Enquanto as TUIs, tomadas de uso específico, elas são destinadas para equipamentos que têm uma potência mais elevada. São destinadas a equipamentos que demandam ali uma corrente nominal de 10 a 20 A. Beleza? Então ela já é um pouco superior, ou seja, as tomadas de uso específico elas são destinadas ali para ar-condicionado, para chuveiro, para torneira elétrica. E como eu falei no vídeo, na primeira parte desse vídeo, essas TUIs, tomadas de uso específico, elas precisam de um circuito específico para elas. E não é só nisso que elas se diferenciam, não. As tomadas de uso específico, né, os plugs dela, elas têm um diâmetro de 4,8 milímetros, enquanto as tomadas de uso geral, as TUG, elas têm ali o diâmetro de 4 milímetros, ou seja,
elas não se encaixam, né? Se eu pegar uma tomada ali que é de 4,8 milímetros e tentar colocar numa de 4, elas não vão entrar, né? É justamente para a gente não usar uma tomada de uso específico, como eu falei no exemplo, um secador de cabelo, numa tomada de uso geral. Mas como eu falei também, que mesmo assim as pessoas fazem, eu já até vi gente que abre ali, né? Abre a tomada ali, que é de 4 milímetros, ela abre e fica maior para poder encaixar ali o plug. Isso é muito errado, beleza? E outra coisa importante também é que esses aparelhos que demandam uma potência maior, né, que são destinadas às tomadas de uso específico, elas não podem ficar a menos de 1,5 metro ali do equipamento. Por quê? Para a gente evitar o uso de extensão. Então a gente tem que deixar o nosso equipamento de uso específico perto da tomada de uso específico para a gente evitar usar as extensões ali. Uma informação importante aí para você saber é que a norma NBR 5410, lá no item 9.5.4.3, né, ela fala assim, que para equipamentos de aquecimento, por exemplo, chuveiro, uma torneira elétrica, enfim, equipamentos que aquecem, que tem uma resistência que elas aquecem, ela recomenda, ela fala, né, ela exige que os conectores desse equipamento não sejam realizados por meio de tomada, ou seja, o chuveiro ele não pode ser ligado numa tomada. Ela indica a utilização ali de conectores, né, aquelas conexões mais apropriadas, né, no caso aqueles terminais e tal, para a gente utilizar ali e evitar que utilize tomadas em equipamentos de aquecimento. Beleza? Anotou tudo aí? Agora vamos lá para a prática, vamos lá dimensionar os cômodos aqui que eu trouxe como exemplo. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui. Essa aqui, não se assuste com essas informações, eu vou explicar tudo para vocês de forma o mais prático possível, para todo mundo entender. Mas essas informações aqui são da norma 5410, a NBR aqui para nós eletricistas e instaladores de instalações elétricas, projetistas, enfim, essa norma é importantíssima e isso aqui é o que ela fala enquanto ao número de tomadas de uso geral. Vamos lá. Primeira parte ela fala assim, cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Eu preciso ter no mínimo um ponto de tomada. Ou seja, se eu tenho uma área igual a 6 metros quadrados ou inferior, cara, eu tenho que ter uma tomada lá. No mínimo, tenho que ter uma tomada lá. Pronto, aí, fechou. Salas e dormitórios, agora independentemente da área, não importa a área, e cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, eu preciso de, no mínimo, um ponto de tomada para 5 metros. Ou fração de perímetro, ou seja, salas e dormitórios ali, sala, quarto, né? A gente precisa de pelo menos, no mínimo, um ponto de tomada para 5 metros, ali, em relação a 5 metros, ou a fração do perímetro. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma aí, calma que eu já vou falar. Próximo passo, cozinha, copas, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Fala bonito, né? A norma fala bonito. Eu preciso, nesses pontos aí, que é área molhada e tal, eu preciso de, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Você percebeu que para cada cômodo, para cada local ali de uma residência, a gente precisa dimensionar a quantidade de tomada de acordo com aquela localização. Então, vou pegar essa parte aqui, vamos para a prática, vamos fazer os cálculos. É o seguinte, ainda tem mais uma aqui, falando de house, corredores, subsolos de garagem, mezaninos e varandas. Varandas é importante para a gente, né? Corredor também, que a gente está falando de residência. Eu preciso de pelo menos um ponto de tomada. Pelo menos um ponto, preciso colocar ali um ponto de tomada. Banheiros, no mínimo um ponto de tomada junto ali ao lavatório. No mínimo um, mas nós sabemos que vai mais de um porque tem um chuveiro. Perfeito? Beleza, mas chuveiro já é tomada de uso específico. Lembrando que estamos falando aqui de tomada de uso geral, a TUG.
Beleza, vamos para a prática aqui. Vamos supor que esse retângulo aqui ele seja uma cozinha. Essa cozinha ela tem 3,05 metros de largura e 3,75 metros de profundidade aqui de comprimento, mais certo falar. E o que a norma fala? A norma ela fala do perímetro. Então, para a gente dimensionar aí essas tomadas, né, a quantidade de tomadas, precisa achar o perímetro da minha área aqui. Vou voltar aqui para você ver. Estamos falando de uma cozinha. Ela fala que precisa de um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração de perímetro. Gravou isso aí? Um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração do perímetro. Ou seja, a gente precisa achar o perímetro dessa área aqui. Como é que eu acho o perímetro? É só somar os lados. Eu somo todos os lados aqui, eu acho o perímetro. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Somei esse lado, 3,05, esse outro lado é a mesma coisa, então eu multipliquei por 2, porque eu tenho esse valor duas vezes. Mais 3,75 de um lado, vezes o outro lado aqui, que é a mesma coisa, vezes 2 no tal. Mas você pode somar isso aqui, 3,5 mais 3,5, 3,75 mais 3,75, eu coloquei vezes 2, que é mais rápido. Somando tudo aqui, dá 13,6 metros. Esse é meu perímetro dessa cozinha aqui. Beleza? A norma fala que para cada... Quem lembra? Você lembra? Bora voltar lá. Para cada... no mínimo, ponto de tomada para cada 5 metros eu faço fração do perímetro. Achei o perímetro. Eu preciso de, pelo menos, a cada 5 metros eu preciso de uma tomada. Então, o que é que eu vou fazer? Simples. Vou dividir o meu perímetro dividido por 3,5. Vamos voltar aqui? De novo, eu tinha lido aqui, né? Vamos aqui. Cozinha, né? Cozinha, área de serviço, copas, área de serviço. Ele fala um ponto de tomada para cada 3,5 metros fração do perímetro. Eu tinha lido aqui para a sala. A gente vai fazer um exemplo daqui. Mas é 3,5. Ela precisa de um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Perfeito. Vamos lá. Então, achei o perímetro, eu vou dividir pelo metro ali que ele dá, que ele quer de tomada, que a norma fala, que ela precisa de pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros, a cada 3,5 metros. Então, eu peguei o perímetro e dividi por 3,5, deu 3,88. Eu vou ter 3,88 tomada. Que número é esse? Nunca vi essa tomada. Então, a gente vai arredondar para 4 tomadas de uso geral. Beleza? Achei o perímetro, divido pela quantidade pelo metro que ele dá ali, que ele quer uma tomada, ele quer pelo menos uma tomada a cada 3,5. Então, pego o perímetro e divido ali por essa metragem que a norma nos apresenta, que no caso para a cozinha, área de serviço, áreas molhadas ali, copa é 3,5. Então, achei aqui 4 tomadas. Beleza? Tá aqui, achei a minha. Agora vamos aqui para a sala, né? No caso aqui, a sala é a mesma coisa. Mesma coisa, só que agora, no caso da sala, ele fala que precisa de uma tomada a cada 5 metros. Uma tomada a cada 5 metros ali do perímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo cálculo, vou achar o perímetro dessa minha área e vou dividir por 5. Ele precisa de uma tomada a cada 5 metros, no mínimo. Então, vou dividir 12,6, que é meu perímetro, dividido por 5, eu vou achar 2,52, que a gente arredonda para 3 tomadas de uso geral. Beleza? É exatamente isso. E agora, a gente achou a quantidade de tomada que vai nesses dois cômodos. Achei a quantidade de tomada. E qual é a potência que vai ter que ter essas tomadas? E agora a gente vai descobrir aqui. Cozinha, copas, lavanderias, área de serviço, banheiros e locais semelhantes, áreas molhadas ali, né? A norma fala que a gente precisa atribuir no mínimo 6 VA por tomada, até 3 tomadas. Então, se eu tenho ali, sei lá, 4 tomadas, as 3 primeiras precisa ter uma potência ali de, no mínimo, 6 VA.
e atribuir 100 VA para as excedentes. As que sobrarem ali a gente coloca 100 VA. Isso para áreas molhadas ali. Outros cômodos ou dependências, salas, escritórios, enfim, a gente vai atribuir no mínimo 100 VA para as demais tomadas. Então, se você tem uma sala ou um escritório, a tomada ali simplesmente tem que ter 100 VA de potência. Vamos colocar isso aqui na prática para você entender melhor. Ó, eu já fiz aqui o que acontece. A gente calculou a cozinha lá e ela tem que ter 4 tomadas conforme a gente fez o cálculo. Esse sinal aqui, essa simbologia, significa que aqui é uma tomada. No caso da cozinha aqui, a gente tem 4 tomadas e tal. Perfeito? Então vamos lá, vamos para frente. No caso, o que é que a norma fala, né? A gente acabou de ler aqui. Cozinha, ela fala que as 3 primeiras precisa ter 600 VA. Então, pronto. Vou colocar aqui para as 3 primeiras tomadas da minha cozinha, eu vou colocar 600 VA de potência. E ela fala também que para as excedentes, para que sobrarem, a gente vai atribuir 100 VA. Então, perfeito. Aqui sobrou ali, se eu tenho 4 tomadas, eu vou colocar as 3 com 600 VA e a última, a quarta ali, com 100 VA. Foi exatamente o que a gente fez aqui nessa cozinha. 3 tomadas com 600 e uma tomada com 100 VA. Beleza, vamos aqui para a sala. A sala, ele fala lá que para sala, escritório e outras essas dependências semelhantes, a gente precisa atribuir 100 VA para qualquer tomada de uso geral. Fique bem claro, tomada de uso geral. Então, a gente vai atribuir, a gente tem 3 tomadas aqui, a gente vai atribuir 100 VA para eles, a gente vai colocar essa potência aqui para eles. Fechou? Beleza? Pessoal, outro ponto importante, a norma ela estabelece os pontos mínimos de tomada. Viu que eu falei? Mínimos. Isso não significa que você vai instalar aquela quantidade mínima. Não, você precisa instalar mais do que o mínimo conforme as necessidades do seu cliente. Eu fiz o cálculo lá, né, aqui que eu apresentei para vocês, deu 4 tomadas ali na cozinha. Não significa que eu vou colocar 4 tomadas ali. Eu vou colocar mais tomadas ali. Ali na pia, por exemplo, a norma fala que eu preciso de 2 tomadas ali em cima, a meia altura. Logo ali vai 2, eu preciso distribuir mais tomadas ali na cozinha, então eu não uso o mínimo. Eu aumento aí a quantidade de tomadas, porque, putz, todo mundo sabe que falta muita tomada na residência, na casa das pessoas. Então, por isso a gente não trabalha com o mínimo, e sim a gente coloca mais tomadas na residência. Perfeito? E outra informação importante também, quando a gente fala assim de salas de manutenção, onde vai bomba, barrilete, ali a gente precisa de pelo menos uma tomada ali com uma potência mínima de 1000 VA. Esse é um ponto importante que a norma também estabelece, é importante você saber também, que eu não falei lá no dimensionamento de uma residência, mas em relação a prédio, ali onde tem as salas de bomba, onde tem ali as salas de manutenção, ali a sala do barrilete, ali da bomba, a gente precisa de pelo menos uma tomada com uma potência de 1000 VA. Perfeito? E também, com base na potência que a gente encontrou, nessas tomadas a gente vai dimensionar o quê? Disjuntor e os cabos ali, né? E também, obviamente, o disjuntor geral, e vamos fazer o dimensionamento ali de todo o quadro, mas esse é assunto para o próximo vídeo, não vou cansar muito vocês, beleza? Então, esse é o conteúdo de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado aí a entender um pouco mais. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui, pode comentar que eu estou lendo todos os comentários, eu vou responder todo mundo aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar like aqui no vídeo, compartilha aí para o seu amigo que precisa dessa informação e assiste o primeiro vídeo, né, se você ainda não assistiu, e assiste os próximos que vai chegar aí se já não gravei, né? Tá tudo aqui, vou deixar tudo aqui no card. Então, até a próxima. Tchau!